Olá pessoal, meu nome é Rafael Marido, estamos aqui para mais uma semana de vídeo, comentando essa semana sobre desprezo do CAF, ainda no tema responsabilidade tributária. Eu vou dividir a tela com vocês para passar a nossa apresentação. Vou colocar, como sempre, a apresentação do slide. É o acordo 9101002349 de 2016, né, que versa ali sobre ainda normas gerais de lei tributária, responsabilidade solidária, grupo econômico e caracterização do interesse comum. Aqui, como nós começamos na semana anterior, no nosso primeiro vídeo, sobre essas responsabilidades, tratamos aqui do grupo econômico irregular. Né? Então, vamos lá, que são, para repassar, o que são os grupos econômicos? Ali, no entendimento da professora Maria Rita Ferragutti, a nota característica é o controle comum sobre toda a sociedade integrante, que podem ser os de direito ou de fato, né? Os de fato caracterizados pelas relações societárias, de coligados e controlados, tratados como autônomos e presumido para quem tem gestão única com autonomia real. O contribuinte deve fazer prova do propósito negocial. Que não se confunde com o grupo econômico irregular, aqui eu já aludi, são os casos em que a separação societária é meramente formal e a simulação da autonomia é comprovada. As sociedades são, na verdade, uma só. Isso para a doutrina, para a professora Maria Rita Ferragutti, doutrina consagrada para a gente, e coincide com a opinião do Receita Federal, né? No parecer normativo número 4 de 2018, hipótese mais tratada, o econômico, especialmente quando há abuso de personalidade jurídica que se diz respeito à autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única, verificando-se a artificialidade da existência de distintas personalidades jurídicas. Ou seja, são interesses aí convergentes, né? No CTN, lá, um dos pressupostos do lançamento é a correta identificação do sujeito passivo. O 121 do CTN prevê como sujeitos passivos o contribuinte e o responsável, e o artigo 124 diz que são solidariamente obrigados, no que interessa aqui, ao seu inciso 1, as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitui o fato de obrigação principal, passando à divergência estudada aqui, né? Que a gente vai tratar da doutrina que está prevalecendo na Câmara Superior de Recursos Fiscais, mas pode mudar, mas hoje está assim, tá? Interesse comum, caracterização. Para a doutrina, que é do professor que é o acharado, esse interesse comum, aquele do inciso 1, não se confunde com o interesse econômico, no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato tirador. Trata-se de interesse jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato tirador. Já a Receita Federal, nos itens 16 e 17 do parecer normativo, ao caracterizar o interesse comum como sendo relacionado com algum vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que nesse parecer se aliaria a tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse jurídico, que não é verdade. Uma vez que o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário, não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum. Tá? Então, para a Receita Federal, o que é dispensável para a doutrina, a Receita conta como indício. Então, aqui, passando no nosso caso, houve uma autuação, né? A fiscalização concluiu que a relação dos recorrentes com a empresa foi outro nome, e é muito além da alegada intermediação comercial e armazenagem de mercadorias que empresas de sua propriedade faziam para a empresa, pelos recorrentes sócios e administradores de fato, ou seja, já pressupostamente possuem interesse econômico, né? Aqui o acordo, então, o 9101002349, de 14 de 6 de 2016, a decisão negou-se provimento ao recurso especial do contribuinte por unanimidade de votos no ponto. Então, manteve a autuação, né, e diz lá, a responsabilização. Diz lá, embora a expressão de interesse comum não pode denotar o mero interesse econômico, né, o mero interesse econômico, mas também não deixa de constituir indício, sendo necessária uma relação de interesse mais direta com os fatos que devem ser de atuação fiscal. Então, aqui, também, como visto na posição da Receita, concilia esse interesse econômico com o interesse jurídico. Os recorrentes não apenas eram sócios de fato da empresa, que já, né, denota interesse econômico, mas estabeleceram entre ela e outras empresas, de sua titularidade, a atuação negocial conjunta, bem caracterizada da situação prevista na norma, de se efetivar o interesse comum, que é a participação direta dele, né, porque foi o fato da dúvida.
Vou deixar de compartilhar com vocês. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo dessa semana. Voltamos com os próximos. Até logo.